Oi, meu nome é Vitor e hoje a gente vai conversar nesse unboxing sobre o texto do Jovem Rico, que ele está tanto em Mateus, em Marcos e em Lucas. Então, essa história aparece em quase todos os evangelhos, então dá para perceber que é uma história muito importante e que Jesus faz uma ênfase bastante ao conversar com o Jovem Rico. Então, a história começa citando que esse jovem era um homem de destaque. Era rico e também era provavelmente um fariseu que seguia rigorosamente a lei e que veio a Jesus perguntar sobre a vida eterna. Então ele chega para Jesus e fala: "Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna?" E Jesus fala: bom? Por que você me pergunta o que é bom? Bom só existe um, que é Deus. E isso, Jesus já está pegando aspectos da lei que fala no próprio Salmos, que em Salmo 14:3 fala que não há nenhum justo sequer, nenhum que faça o bem. Então Jesus está falando só Deus que é bom, que é o próprio Jesus que é Deus. Mas isso a gente vai ver mais pra frente. E Jesus continua: se você quiser herdar a vida eterna, guarde os mandamentos. E esse texto tirado de contexto pode ter algumas dúvidas sobre ele. Será que a salvação é por obras? Jesus está falando que para ganhar a vida eterna tem que cumprir os mandamentos. Mas aí vamos ver o contexto, vamos ler o texto inteiro para entender. Então o jovem rico pergunta: quais mandamentos? Então, mesmo ele conhecendo os mandamentos, ele queria saber se Jesus tinha mais um mandamento para ele conseguir completar todos os mandamentos e herdar a vida eterna. E Jesus fala: não matarás, não adulterarás, não furtarás e não dirás falso testemunho. E no final ele resume eles como: amarás o próximo como a ti mesmo. Que isso é da própria lei. Jesus falou isso também, mas isso está na lei em Levítico 19:18. E o interessante é que ele fala 4 mandamentos que estão na segunda parte do mandamento, dos 10 mandamentos. E esses 4 mandamentos, eles são bem visíveis. Dá para perceber se a pessoa matou ou não matou, se ela já adulterou ou não adulterou. Então, por isso que o jovem rico responde: eu cumpro isso desde a minha juventude, todos esses mandamentos. Então, e isso pode ser verdade mesmo, isso é concebível, até que Jesus omite o mandamento não cobiçarás, porque isso não dá para perceber, porque isso é uma coisa da mente da pessoa, cobiçar as coisas. E o jovem rico, ele pergunta: o que ainda me falta? Então, mesmo ele tendo feito todos os mandamentos, ele sentia dentro dele que faltava alguma coisa para ele conseguir a vida eterna. E Jesus responde: vá, vende seus bens para os pobres, todos os bens para os pobres, e me segue. Então, o que ele tinha que fazer? O jovem rico, ele amava a riqueza dele de um jeito que ele queria, que ele colocava isso na frente de Deus. Os mandamentos, as coisas que ele fazia, era só fachada. Ele não fazia isso de coração. O que ele fazia de coração é ganhar mais riquezas e deleitar essa alegria dele nas riquezas. A alegria dele não estava no Senhor. Aí, quando o jovem rico fala que ele cumpria todos os mandamentos que Jesus falou, isso a gente pode lembrar de um personagem muito importante da Bíblia, que foi Paulo. Ele também fala que na vida anterior ao cristianismo dele, ele era irrepreensível na lei, ele cumpria tudo certinho, tanto a lei escrita quanto a lei oral, a tradição. E ele era um fariseu antes da sua conversão. Então, Paulo era exatamente como o jovem rico. Mas, quando Paulo se converte, ele já se declara como o pior dos pecadores. Ele entende que ele não cumpria a lei de Deus, a lei 100%, porque todos nós somos pecadores. Então, era assim que o jovem rico se via, como uma pessoa que cumpria a lei, mas ele ainda sentia que faltava alguma coisa. Então, isso ele pergunta para Jesus: o que me falta? No coração dele, ele sabia que faltava alguma coisa. E então Jesus responde:
vá, vende os seus bens, todos os seus bens para os pobres e segue-me. Então, o que isso quer dizer? Que a ação dele de vender os bens dele é que vai garantir a vida eterna? E não é bem assim. Porque, como Jesus citou a segunda parte dos 10 mandamentos no início, agora ele cita a primeira parte, que Jesus resume em amar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus de todo o seu entendimento, de todas as suas forças, de todo o seu coração, de toda a sua alma. Ele resume os 4 primeiros mandamentos nisso. E o jovem rico não cumpria essa parte. Ele colocava o Deus dele, ele não colocava como Deus de Israel, ele colocava nas riquezas, porque ele obedecia os mandamentos só de fachada, ele não cumpria esses mandamentos de coração, mas só para as pessoas verem ele e acharem ele o santo, o que era mais próximo de Deus por ter riquezas e por cumprir os mandamentos. E não é isso que Jesus está falando. Ele diz para tirar as riquezas justamente para tirar o Deus dele. O Deus dele era as riquezas. Assim como Jesus falou em Mateus 6,24, que não dá para adorar os dois senhores. Você adorará um e abandonará o outro. Não dá para servir a Deus e as riquezas. E esse jovem estava servindo as riquezas. Então, o jovem saiu triste de lá porque ele não aceitou a Jesus. Justamente, ele não vendeu tudo que tinha, não tirou o Deus dele, que era as riquezas, e seguiu a Jesus. Seguia a Jesus, um ato de fé. Confiar que Jesus levaria ele para a vida eterna. Isso que era a pergunta do jovem rico. O que me fará herdar a vida eterna? Não é errado ter riquezas, porque a gente pensa, não, então todos nós temos que vender tudo que a gente tem. E não é bem assim. A gente pode ver em Atos o caso de Ananias e Safira, que eles venderam a propriedade deles, só que deram apenas metade. Aí eles mentiram que tinham dado tudo. E Pedro responde, uai, se vocês tinham dado metade e vocês mentiram, por que vocês simplesmente não venderam? Poderia ter ficado, não é necessário para uma vida cristã vender tudo que a gente tem. É opcional. E a gente pode observar nisso em vários personagens da Bíblia. Vou citar aqui 2 exemplos do Antigo Testamento e 2 do Novo. Do Novo Testamento a gente tem Lídia, que era uma vendedora de púrpura, e a púrpura era um item de luxo da época, então ela era muito rica. E a gente vê que as reuniões dos cristãos muitas vezes eram feitas na casa dela. E quando Paulo e Silas saíram da prisão, foi todo mundo lá para a casa de Lídia, porque era uma casa grande e dava para ter muita gente lá dentro. E o segundo exemplo seria José de Arimateia, que comprou seu truco de Jesus, tanto para honrar o mestre, que era Jesus, como também para cumprir uma profecia que fala Isaías. Os outros exemplos seriam Abraão, que era muito rico e mesmo assim deu o dízimo para Melquisedeque, o primeiro sacerdote, e Davi, que era muito rico e mesmo assim foi chamado de rei segundo o coração de Deus. Então a gente pode perceber que o problema não é ter riquezas, e sim o amor a riquezas, como Paulo diz em 1 Timóteo. E ele também fala para os cristãos ricos umas coisas muito importantes que eu vou ler aqui, em 1 Timóteo 6, 17 a 19. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para essa nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos, prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Paulo não está falando para eles venderem tudo que eles têm, mas sim usar a riqueza deles de modo inteligente, assim como esses personagens que eu citei, que para ser ricos em boas obras. E depois desse episódio, que o jovem rico sai triste, Jesus fala para os discípulos assim, que é mais fácil um camelo passar no fundo do buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí, essa passagem tem muita polêmica, falando, será que esse camelo vai passar
porta estreita que tinha na época, ele tinha que curvar para passar, ou se a agulha era um buraco maior, ou se o camelo era um filhote de camelo, ou alguma coisa assim. Mas na verdade não é isso que Jesus quer dizer, ele está fazendo uma hipérbole. Até que tinha um ditado na época, na região da Pérsia, que falava assim, que alguma coisa era mais difícil de acontecer do que um elefante passar no fundo de uma agulha. Então, tipo, Jesus está pegando o maior animal que tinha na Palestina, que era o camelo, e o menor orifício, que era o da agulha. Então ele está fazendo uma hipérbole grotesca, assim, para perceber que não é possível. E então Pedro fala assim, caraca, se Jesus está falando isso, quem pode ser salvo? Então isso já prova que Jesus estava falando de uma coisa impossível. E Jesus, para provar mais ainda, fala assim, que isso é impossível para os homens, mas para Deus nada é impossível. Na época, o que eles pensavam era que os ricos estavam mais próximos de Deus. Como aparece na lei oral, que posteriormente virou o Talmud, que fala que por esmolas alcançaria a vida eterna. Então, quem dava mais esmola, quem fazia mais sacrifício e tinha mais perdão, eram os ricos e que dava mais oferta. Então, tecnicamente, na época, eles estavam mais próximos de Deus. E até num livro apócrifo, que é o de Tobias, fala assim, Tobias 12:9, a esmola livra da morte e purifica de todo pecado. Então, essa era a tradição da época, que a esmola, essas obras, iam salvar, iam livrar de todo pecado e a pessoa iria para a vida eterna. Por isso que Pedro fica espantado. Então, se um rico não vai, ai de nós, como nós poderemos ir para a vida eterna? E Jesus fala que é impossível. Mas para Deus tudo é possível. Então, dessa forma, que a gente pode explicar Efésios 2:8, que fala que pela graça a gente é salvo, não por meio das obras, mas pela fé em Cristo Jesus. O que Jesus queria dizer no final, quando Pedro pergunta isso, então o que vai acontecer com a gente, que a gente deixou tudo para seguir você? E Jesus fala que eles herdarão a vida eterna. E não fala que eles merecerão a vida eterna ou coisa parecida, que eles herdarão. Porque o herdeiro, ele apenas recebe algo que o pai dele conquistou, que o pai dele vai dar para ele. Então, o que a gente recebe quando a gente aceita Jesus por meio da fé, nós viramos filhos de Deus. E por meio dessa herança celestial, a gente recebe o reino, que é a vida eterna. E por fim, eu só queria ler um versículo de Romanos 3, de 27 a 31, que fala assim: onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será não também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum, pelo contrário, confirmamos a lei.